né, utilizar vários clusters. E como são clusters adjacentes, pode ocorrer de eventualmente um mesmo arquivo ficar gravado em partes separadas do seu disco, porque uma informação é gravada uma após a outra. Agora, e quando é deletada essa informação? Vamos supor, você gravou lá um universo de 1000 documentos, e desse universo de 1000 documentos, 200 documentos você foi apagando ao longo das operações, né? E gravando novos documentos, você gravou mais 5.000 documentos. Esses 5.000 documentos, eventualmente, pode ter chegado no fim do disco, e aí ele começou a utilizar os clusters que foram liberados por outros documentos que você gravou inicialmente. Então, às vezes, você tem pedaços de arquivos espalhados por todo o seu disco. Às vezes você tem um arquivo que está um pedacinho no início do disco, no meio, no final, né? Ou seja, os clusters eles vão organizando os seus arquivos. Existe uma operação que a gente chama de desfragmentação do disco, que faz com que os clusters dos arquivos sejam organizados realmente de forma sequencial, né? Isso a cada 15 dias, 20 dias, é interessante você realizar no seu computador, né? É uma tarefa que no seu sistema operacional você consegue fazer. Uma operação que chama-se desfragmentar o disco, né? O que é? É organizar esses arquivos de forma que um arquivo fique organizado um após o outro e não espalhado no disco, né? Agora, imagine uma seguinte situação, né? Diferente da que eu havia citado anteriormente, né? Um cluster, né, ocupando um espaço de um arquivo, né, um cluster para um arquivo. Só que um cluster de, por exemplo, 4 KB e um arquivo de 1 KB. Sobrou 3 KB, né? Sobraram 3 KB para colocar outro arquivo? Não, aí que está, né? Você nunca vai ter num mesmo cluster mais de um arquivo, tá? Ou seja, se o arquivo não ocupou todo o espaço referente ao cluster, esse espaço que sobrou é sobra mesmo, né? O seu disco está, digamos assim, mal aproveitado. Ou seja, esse cluster, quanto maior for o tamanho dele, menor a utilização do disco. O que foi ocorrendo com o passar dos anos? Houve uma evolução, né? Quem cria esse cluster é o seu sistema operacional. Ele, como eu disse, não é uma divisão física, ele é uma divisão lógica, né? Quem organiza essa divisão é o software principal da sua máquina, o sistema operacional. Então, se esse cluster for muito grande e o arquivo muito pequeno, o que vai acontecer? Os arquivos vão sendo gravados e vai sobrando cada vez mais espaço. Há um mau aproveitamento do seu disco rígido. Agora, se esse cluster, né, ocupa um espaço menor, se esse cluster é menor, mesmo para arquivos pequenos, né, o aproveitamento acaba sendo melhor, né? Então, hoje, nós chegamos já num sistema que consegue dividir esse cluster num tamanho de 512 bytes, né? É o menor cluster existente atualmente, né? Um arquivo com menos de 512 bytes, né, não é muito comum, tá? É mais comum arquivos de bem mais que isso, né? 512 bytes, né, dá menos de 1 KB, né? Então, há um aproveitamento melhor dos discos hoje, né? Por quê? Porque o cluster ele ocupa um espaço menor, consequentemente, você precisa de mais clusters para um mesmo arquivo, e isso é bom, porque você tem ali mais clusters à disposição também, né? Você dividir um bolo, o mesmo bolo, em fatias menores, né? A gente faz muito isso em festa, né? O bolo é pequeno e muitos convidados, cada um pega um pedacinho menor, né? Agora, poucos convidados e bolo grande, né? Você quer que todo mundo leve aquele bolo, você corta pedaços maiores. É assim que funciona o seu disco, né? Você tem ali o cluster sendo do tamanho desse bolo, tudo bem? E LBA é o sistema utilizado pelo computador para identificar essas informações, né? Por exemplo, um determinado arquivo está gravado no cluster 312. Quem vai indicar isso
é o sistema chamado LBA. Agora, o tamanho desse cluster é determinado pelo sistema operacional. E o sistema operacional determina esse tamanho através da FAT. Tá? A FAT é uma tabela que organiza o LBA. Né? A FAT é uma tabela que organiza o endereçamento dos arquivos no disco. Né? Organiza os clusters dentro do disco. E é exatamente aí que houve uma evolução. Né? A FAT é determinada pelo sistema operacional. Tá? E aí, a evolução está aqui. Primeira FAT, né? Chamada de FAT 16. Tá? Ela conseguia organizar no máximo até essa quantidade aqui de clusters. Né? Já a FAT 32 já tem uma quantidade maior de clusters. Né? E a NTFS, que é o que se utiliza mais hoje em dia, né? Clusters de até 512 bytes. Isso no sistema operacional Windows. Tá? Nas versões mais recentes, você tem NTFS. Mais recentes que a gente fala já é de XP, 2000. Tá? X2, né? Já é um sistema utilizado pelo Linux, tá? Que também organiza o seu disco em clusters. Tá? Tranquilo? Então, com o passar dos anos, o cluster foi ficando um tamanho menor, consequentemente, um aproveitamento melhor do seu disco. Tá? Partição. Partição é um recurso que nós utilizamos para dividir o seu disco. Não é igual a uma pasta. Uma pasta é uma divisão bem trivial dentro do sistema operacional. A partição é uma divisão um pouquinho mais profunda disso. A partição faz com que você pegue um mesmo disco e divida ele em várias partes, como se cada parte fosse um disco. Essas partes a gente chama de unidades lógicas. Cada unidade lógica corresponde a uma letra. Por exemplo, criei uma partição, essa letra vai ser a letra C. Criei duas partições, a primeira partição, a primeira unidade lógica, chamada de C. A segunda já pode ser chamada de D. Isso não é uma regra, mas é uma convenção. Normalmente, a partição principal do seu disco se convenciona como letra C. E as outras sucessivamente assim por diante. D, E. E qual a vantagem de você ter muitas partições? Você pode ter mais de um sistema operacional no seu computador, ter um dual boot, por exemplo. Isso para você vai ser necessário. Você vai ter que ter lá uma partição, um sistema, e outra partição, outro sistema. Para nós que estamos estudando aqui essa disciplina, é importante você ter um Windows e um Linux, por exemplo. Isso é legal. E a formatação é a preparação desse disco para uso. É na formatação, por exemplo, que vai ser criado os clusters, que vão ser criados os clusters. É lá que vão ser organizados as divisões do seu disco para guardar informações. Os chamados setores, é ali que prepara a LBA, o setor de boot, que é o sistema de inicialização da máquina, aquilo que eu comentei com vocês de a parte mais externa do disco ser a parte utilizada para guardar o sistema operacional, a preparação da área onde os dados serão armazenados. Então aqui você tem essa sequência para fazer no seu disco, para deixar ele em condições de ser utilizado. Primeiro, particionar e segundo, formatar. Tudo bem? Particionamento e formatação de um HD. Tá? Bom, continuando, aqui nesse slide nós temos a diferenciação para o técnico hoje fundamental entre dois tipos de HDs com tecnologias bem diferentes. O HD IDE é esse de cima e o HD SATA. O HD IDE ele usa um cabo de dados chamado flat, que é uma fita desse tipo. E aqui a energia, veja só, a entrada de energia. Já o SATA tem um flat um pouquinho diferente, tá vendo? Vermelhinho, menor, E o cabo de energia, o plug dele também é diferente. Lembrando, hoje existe adaptador para tudo, tá? Não é perdido caso você tenha que fazer alguma adaptação aqui, é possível.
Bom, que mais que você instala num computador? No instituto aqui do campus Muzambinho, uma vez pediram para instalar